Estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa, lembramos sempre que é uma realização da Fraternidade Francisco de Assis, Casa Espírita sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Filippelli, com um P e um L, é isso? Mas na Itália são 2 P's e 2 L's. Nossa, e H também, Filippelli. Mas aqui meu pai simplificou tudo. É mais fácil, né, Milton? Filippelli. Tá bom, senhor Milton? Sim, senhor, muito obrigado. Estamos aqui a postos para o nosso programa e queremos saudar a todos os nossos amigos ouvintes e espectadores, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. O Milton, nesse ano de 2014, se comemora os 100 anos de nascimento, né, do senhor José Herculano Pires. Esse é um espírito que, quando encarnado, trouxe uma contribuição significativa para a doutrina espírita, com diversos livros, com tradução das obras fundamentais da doutrina espírita, entre outras coisas. Um grande tradutor, entendia muito do francês e pôde contribuir muito com a literatura espírita. O que podemos informar os nossos amigos sobre este espírito Herculano Pires? Bem, antes, se está comemorando 100 anos, significa que ele nasceu em 1914. Isso. E 1914 foi um ano importante para a história do nosso planeta, porque foi quando eclodiu a Primeira Grande Guerra Mundial. Guerra que teve um grande significado do ponto de vista político e que alterou a forma de comunicação entre os povos também, tanto na Europa, onde se instalou essa guerra, e como o Brasil também foi chamado, né? Então, vamos sempre imaginar que esses acontecimentos se sucedem periodicamente e entre os acontecimentos nascem espíritos com determinadas tarefas, responsabilidades e muitas delas é exatamente para contribuir com a diminuição cada vez maior desses conflitos, que é o caso do nosso José Herculano Pires. Você tem, além da tradução dos livros fundamentais da doutrina, Milton, você tem noção 84. exata dos livros que 84 obras escritas. Entre livros espíritas e não espíritas, não é isso? Isso. Se já posso mencionar alguma coisa, eu vou dizer o que a editora Paideia publica no final de cada obra do Herculano, que é a produção literária dele. A Paideia foi uma editora fundada pelo Herculano para publicar suas obras, não é isso? E que tivemos no primeiro momento da sua história, a presença ali do companheiro Terenzo, que foi um aplicado, lutador pela divulgação dos livros do Herculano. Então, de filosofia são 17 e depois outros tantos sobre psicologia e parapsicologia, se for necessário, depois a gente comenta alguma coisa a respeito disso. De ficção literária, são outros tantos iguais, de crônicas e ensaios, olha, ficção literária, hein? Vamos ver em que caminhos percorreu aqui o nosso Herculano. De crônicas e ensaio, outros tantos, poética, ele era um poeta, escreveu sobre poesia, livros e ação, também outros tantos, perfazendo um total, então, de 84 obras, 84 livros. Além do que era jornalista. Profissional, foi funcionário dos Diários Associados, e inclusive durante mais de 20 anos, tendo uma coluna sobre espiritismo, e ele assinava com um pseudônimo de Irmão Saulo. Irmão Saulo. Ô Milton, se você pesquisar na internet os principais livros, os 10 principais livros da doutrina espírita,
está, se não me falha a memória, um livro do Herculano Pires, cujo título é O Espírito e o Tempo, é isso? É sim, é um ensaio filosófico muito interessante, me parece que decorrente de um curso que ele ofereceu e é muito lido, estudado, examinado, até mesmo por universitários. Interessante, hein? E dentro dessa linha, o ser e a serenidade. Também uma investigação filosófica a partir de Heidegger, e ele desenvolve os temas ali. É um livro de fôlego, é um livro para a gente ler, por isso que ele é considerado um grande filósofo, um grande pensador espírita. Você, como estudioso que é, você tem noção, porque o Herculano, ele começou lá em Marília, se não me falha a memória, ter contato com a doutrina, mas você tem noção, se ele escreveu primeiro alguns livros e depois fez a tradução das obras básicas, você tem noção dessa... Foi por aí mesmo, né? Porque ele começa escrevendo para jornais, né? E depois ele desenvolve, parece até que ele já estava se preparando para enfrentar esse trabalho majestoso, porque traduzir as obras fundamentais da doutrina é um trabalho majestoso. Importantíssimo, né? Ele realmente foi um grande pensador, um homem respeitadíssimo, né? Eu estou aqui nas mãos com um livro escrito pelo Jorge Ricini, que foi um grande jornalista também, foi contemporâneo do Herculano, foi amigo pessoal do Herculano, e ele deu o nome do livro J. Herculano Pires, o Apóstolo de Kardec. Embaixo, O Homem, a Vida e a Obra. É um livro muito interessante que narra episódios da vida de Herculano. Nós lembramos que também atua no movimento espírita, né? A Heloísa Pires, que é filha do Herculano Pires, estudiosa também da doutrina, por vezes está em nossa casa espírita, a Fraternidade Francisco de Assis, fazendo palestras, e faz palestras pelo Brasil, afora, por outros países, inclusive, uma pessoa também... Excelente expositora da doutrina. Conhece muito, estudiosa da doutrina espírita, né, Milton? Eu trouxe este livro chamado Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas. Esse livro foi escrito pelo Herculano e eu quero fazer uma lembrança histórica. O Conselho Regional Espírita de São Paulo, portanto, da USE, em 1979, eu estive fazendo parte da comissão organizadora para o lançamento desse livro, onde Herculano iria autografar. Mas ele desencarnou exatamente nesse ínterim, da realização desse evento, que seria um dia quase que de lançamento do Herculano dessa obra, Ciência Espírita. Então, depois, já que não foi possível a presença física dele, nós combinamos com a família, e compareceu a dona Virgínia e todos os familiares. Foi uma solenidade muito bonita ali no Centro Espírita Manuel Bento, na rua Alfredo Pujol, no bairro de Santana. E centenas de companheiros espíritas, pelo motivo da desencarnação recente e também pela importância da obra, compareceram lá prestigiando esse evento. É um livro que nós recomendamos às pessoas que gostam de ciência e metodologia, porque aqui Herculano vai falar somente sobre ciência espírita e vai realmente tocar em alguns assuntos muito espinhosos que não são todas as pessoas que têm a coragem de dissertar. Muito menos o conhecimento também. Muito menos o conhecimento. E ele aqui vai tocando em pontos muito interessantes. Por exemplo, Milton. Sobre curas, dificuldades das curas, das não curas, das implicações, sobre homossexualidade, que é um assunto que nesse tempo que ele escreveu, 1979. As pessoas fugiam desse tema. Aliás, no meio espírita era um tabu, não era, em alguns lugares nem permitido falar de homossexualidade. Naquele tempo se usava a palavra homossexualismo. Então os espíritas fugiam desses temas que são muito difíceis, por vezes, das pessoas que não têm o conhecimento doutrinário abordar.
mas é um livro de poucas páginas e editado pela editora Paideia, e nós recomendamos porque é uma da obra de Herculano, uma das últimas enquanto ele estava encarnado. E esse livro hoje o Milton mostrou, mas ele hoje já deve ter uma capa diferente, já deve ao longo do tempo ter tido diversas edições, né? Então vocês não se espantem, né? Aqueles que nos veem, que se forem procurar numa loja esteja com uma capa diferente, que é essa Ciência Espírita, né? E que mais? Qual é o subtítulo? E suas implicações terapêuticas. Muito José Herculano Pires, editora Paideia. Né? Agora a obra bibliográfica, além da que a Heloísa escreveu, né, sobre o pai, relatando muito bem, muito bonito por sinal, vale a pena ler esse livro do Jorge Resini também. Agora, eu queria, se ainda nós temos um tempo razoável, eu queria tocar num dos assuntos, porque eu falei da coragem do Herculano. Ele foi muito corajoso, um homem da imprensa, escreveu reportagens fantásticas, né? Escrevia muito bem, os jornais publicavam, Diário da Noite, Diário de São Paulo, e desde a década de 40 que nós tivemos o privilégio, a oportunidade de ler essas matérias. Eu mesmo tenho uma coleção de artigos do Herculano Pires, né? Ele escreveu sobre vários aspectos. Por que eu estou mencionando isso? Porque ele foi um homem presente. É uma espécie de observatório. Está bem na moda usar essa expressão na imprensa, né? Ele foi um observatório, né, dos acontecimentos. Passou pela pena do Herculano as críticas a respeito de Ramatiz, de Oswaldo Polidoro, críticas a respeito do comandante Edgar Armand, que o Herculano não aceitava a proposta dos chamados passes padronizados do Edgar e dos livros do Edgar Armand. Passou momentos críticos na vida do Arigó, quando o Arigó estava, inclusive, preso, ele foi preso, e Herculano ajudou a defender a honra do Arigó. Arigó não era espírita, mas ele se dedicava mediunicamente a fazer o bem, a fazer as cirurgias e tudo mais. E o Herculano, então, além de observar esse foro de veracidade da cirurgia, as cirurgias praticadas pelo Fritz, através do Arigó, ele quis defender o médico e fez com um trabalho, tem até livro escrito por Herculano defendendo o Arigó. Ele fez observações interessantes sobre o aparecimento da parapsicologia, a cadeira da parapsicologia como um ramo da ciência em analisar fenômenos, né, chamado extra da percepção nossa. E ele escreveu um livro na época, muito interessante sobre a parapsicologia, hoje e amanhã. E não passou do Herculano absolutamente nada a respeito desses assuntos ligados com as instituições espíritas. Ele discorria muito a respeito do sistema de orientação da Federação Espírita Brasileira. Ele assumiu uma posição contrária a essa postura da FEB, a postura religiosa da FEB em querer orientar o espiritismo no Brasil e tudo mais. E você trouxe, Milton, estou vendo aí, tem mais um livro aqui na mesa que se chama O Centro Espírita, também da editora Paideia. Fala um pouquinho desse livro, O Centro Espírita. Aí eu trouxe exatamente porque o Herculano, nesse livro, ele vai fazer uma apreciação muito importante do Centro Espírita como instituição social, as suas finalidades, seus objetivos, a sua organização, a sua direção. Ele vai escrever aqui na abertura do livro uma das frases que nós consideramos a mais preciosa do ponto de vista. Aqui, eu quero que você só acompanhe. Ele diz assim: se os espíritas soubessem qual o significado, a importância e o valor do centro espírita, o espiritismo seria o maior movimento cultural do planeta. Não é isso que está aí? Olha a visão que o Herculano tinha a respeito do centro espírita. Na mais alta consideração social,
da mais alta importância, sabendo que o Centro Espírita é a célula viva de todo o movimento espírita. O que determina realmente os rumos do movimento espírita não são aqueles que as supostas entidades tidas como orientadoras do espiritismo dão, não. Para o Herculano era realmente, o Centro Espírita era e é a célula viva do movimento espírita. É o Centro Espírita que conduz, que determina os rumos que o espiritismo dá. Nesse sentido é muito interessante porque é o Centro Espírita que atende as pessoas que estão passando por momentos de aflição, né, Milton? A pessoa, quando está com problema, vai procurar o Centro Espírita, não vai procurar nenhuma entidade ou grupo de entidades espíritas, né, de instituições. Ela busca a casa espírita para buscar esclarecimentos sobre as suas dificuldades, o porquê aquilo ocorre. E, nesse sentido, o trabalho do Centro Espírita é básico e importantíssimo no esclarecimento e no atendimento dessas... O Centro Espírita está próximo à raiz de todos os problemas sociais. Está próximo a todas as raízes dos problemas sociais. Ele é a primeira oferta que existe do ponto de vista do conhecimento sobre a realidade espiritual para as pessoas. É no centro que as pessoas buscam guarida para, no momento do sofrimento, da dor, do desespero, receber ali um tipo de terapia, né, espiritual. Não estou falando aqui de implicações ligadas com a ciência da medicina. Não, estou falando com os recursos do apoio espiritual. Então, quando alguém entra solicitando o apoio do passe, que é a transferência de fluidos salutares, reconfortadores, sustentadores, são ali que vai encontrar uma pessoa, um ser humano, que nós temos na condição de médio intermediário dos bons espíritos, e essa pessoa então pode socorrer essas pessoas no momento dessas dificuldades. Esse livro do Herculano é um livro muito digno de ser examinado. Chama-se O Centro Espírita. Ele tem uma feição crítica, como era da natureza do professor Herculano Pires, mas ao mesmo tempo de alerta para que abramos os olhos para muitas das coisas que nós desconhecemos sobre a instituição. Nós temos no Brasil quase 20 mil instituições espíritas. Eu estou falando daquelas que são devidamente regularizadas com estatuto, mas estou falando também daqueles que são grupos quase que domésticos e onde se faz o bem. É uma quantidade significativa, muito embora esses centros, como você falou, nem todos são registrados, nem todos têm lá o seu CNPJ, coisa e tal, mas todos com certeza fazem um trabalho de atendimento a pessoas necessitadas, muitos deles fazem também uma assistência material muitas vezes, com alimentos e outras coisas mais que nós conhecemos, né? E, enfim, o trabalho do Centro Espírita é de grande valia para o ser humano, de um modo geral, acho que na atualidade. Do ponto de vista social, sim, e esses grupos que você salientou, quase que informais, né? Sim. Eles abrem ali o livro dos Espíritos, fazem a leitura, fazem estudo, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, enfim, existe aquele interesse particular para reunir pessoas e fazer essa disseminação dos postulados ou das ideias espíritas. Leiam o livro O Centro Espírita de José Herculano Pires. Esse que você falou, J. Herculano Pires, é o Apóstolo de Kardec, é do Jorge Risini, que é uma biografia do Herculano Pires, né? Falamos do livro O Espírito e o Tempo, também esse de autoria do Herculano Pires, Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas, e o Centro Espírita, né? Falamos, mas são 84 obras, 84 que você falou? 87? Sim, 84. 84 obras escritas pelo Herculano Pires, algumas não espíritas, mas na sua maioria são livros espíritas, né, que o Herculano escreveu, não é isso? Exatamente.
Fora disso, se alguém gosta assim de tese social ou quer conhecer o pensamento social do Herculano Pires, é ler um livro chamado O Reino. O Reino. Meu amigo Milton, chegamos mais uma vez ao final do nosso programa Esclarecimentos Oportunos. E pela oportunidade de cumprimentar então esse grande espírito, Herculano Pires, né, pela passagem desse aniversário seu aqui na Terra, né, que é significado, e desejar aos nossos amigos, ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre. Reverenciar o trabalho de um espírito desse que teve muita coragem, lutou aí para que os postulados de Kardec continuassem vivos, né? Que é o principal para a doutrina espírita, as bases de Kardec, o que a gente tenta aqui também nos nossos programas, nos nossos estudos, trazer para os nossos amigos, né, Milton? Exato. O estudo das obras fundamentais da doutrina espírita, que são as obras de Allan Kardec. Lembramos que esse programa pode ser assistido, né, não, além de ouvido, quem quiser inclusive baixar, pode baixar em nosso site kardec.tv, e aproveitamos também para convidar a todos que assistam a nossa palestra na Fraternidade, que é transmitida às sextas-feiras a partir das 19h30 em nosso site tvfraternidade.com.br. A todos o nosso abraço, esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!